Olá, colegas. Bem-vindos a mais um webinar da equipa Odisseia 12. Hoje temos connosco a doutora Luísa Pereira, que é investigadora no I3S, possui a licenciatura em Biologia e mestrado em Genética Humana Aplicada e o doutoramento na área da Genética Populacional Humana atribuídos pela Universidade do Porto. É investigadora principal e líder de equipa aqui no Instituto I3S. Desenvolve investigação na área da genética, avaliando a suscetibilidade das populações a doenças complexas. Neste trabalho recorre com frequência a parcerias com investigadores de outras universidades de diferentes partes do mundo. Sei que também já fez diversas deslocações à Europa, à América, à Península Arábica e à Ásia e à África. É autora de múltiplos artigos científicos publicados em revistas da especialidade internacionais. Possui um livro de divulgação científica, que eu por acaso recomendo, que eu tenho já há muitos anos, Património Genético Português, a História Humana Preservada nos Genes. Olá, doutora Luísa Pereira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e para partilhar os seus conhecimentos, que eu sei que são muitos, e as suas experiências, e sobretudo que ajudarão os nossos colegas no seu dia-a-dia a preparar as suas aulas e a adquirirem ferramentas para estarem mais bem adaptados. Isto é uma área, a área em que a doutora trabalha, é uma área muito complexa e muito moderna, onde, penso eu, os avanços científicos estão a ocorrer a um ritmo muito acelerado e, portanto, eu gostaria de começar por abordar algumas questões sobre técnicas que utiliza frequentemente no seu trabalho, de investigação e pesquisa. Realmente esta área, a genética, não é? Tem desenvolvido imenso tecnologicamente nos últimos anos. Eu fiz o meu doutoramento em 2002, defendi em 2002, e os avanços desde essa altura têm sido astronómicos mesmo. Para vocês perceberem, no meu doutoramento eu estava a estudar um pedacinho do DNA mitocondrial em indivíduos de várias populações do mundo. Eram cerca de 500 pares de bases e fiz o meu doutoramento baseado nessa informação, era o normal nessa época. Agora estou a estudar genomas completos, exomas completos, todo o transcriptoma. Portanto, os avanços nestes últimos anos, portanto, já no século XXI, foram realmente assombrosos. Eu ia pedir agora à doutora Luísa, se fosse possível, para fazermos uma pequena volta e um pequeno passeio pelo laboratório para conhecermos as principais técnicas que usa no seu dia-a-dia, na sua investigação. Sim, vamos lá. Portanto, esta máquina chama-se termociclador e é nela que fazemos então a reação em cadeia da polimerase, que foi uma técnica revolucionária. Foi inventada por Kary Mullis em 1985. Antes dessa data e antes desta técnica estar desenvolvida, era muito difícil estudar DNA. Precisávamos de quantidades enormes da amostra biológica, sangue, para conseguirmos extrair quantidade suficiente de DNA para ser estudada. Esta máquina e esta técnica é, no fundo, uma fotocopiadora. Portanto, ela permite, a partir de quantidades mínimas de material biológico, um bocadinho de sangue, pode ser só uma picada no dedo ou um cabelo, extrair DNA, e esta técnica vai copiar milhões e milhões de vezes um pequeno segmento do DNA. Ok? Portanto, é no fundo realmente uma fotocopiadora, mas permite então, a partir de uma quantidade mínima de DNA, fazer milhões e milhões de cópias, permitindo depois o seu estudo posterior. Ok? Portanto, ela faz, e vocês têm isso nos vossos livros, ela faz ciclos de temperatura diferentes, começa por, e várias vezes, começa por pôr, e é a quantidade mínima de material que a gente mete, não é? Em cada um destes pocinhos vamos meter DNA extraído, vamos meter
dois pequenos fragmentos com cerca de 20 bases que se chamam primers. Estes primers são desenhados de forma complementar ao local da molécula que nós vamos querer copiar, ok? Portanto, eles são complementares, vão reconhecer o sítio da molécula e cerca de 20 bases, 30, são suficientes para termos a certeza que só vai encaixar naquela região do genoma, ok? Metemos nucleótidos livres, que é para formar novas cadeias de DNA, e metemos então a enzima que faz as novas cadeias, a DNA polimerase. Então, um primeiro passo em cada ciclo vai ser pôr esta reação a 95 graus, que é para as cadeias abrirem, desnaturarem, ok? Depois baixa para cerca de 50 a 60 graus, que é a temperatura ideal para os primers, aqueles pequenos segmentos, alinharem na molécula de DNA. E depois eleva-se novamente a temperatura a 72 graus, que é a temperatura ótima para a DNA polimerase fazer as novas cadeias, copiar aquela cadeia e fazer novas cópias de cadeias. Ok? Portanto, fazemos este 3 ciclos de temperatura várias vezes, cerca, por exemplo, 35 vezes, é suficiente para nós no fim obtermos milhões e milhões de cópias daquela molécula. Ok? Outra coisa importante foi que a DNA polimerase que nós agora usamos é extraída de uma bactéria, termos aquáticos, termófilos aquáticos, que tem a particularidade da enzima resistir a elevadas temperaturas. É por isso que ela resiste a temperaturas àqueles espaços de 95 graus. Porque senão ela ia desnaturar também nesses ciclos e era preciso adicionar nova enzima em cada um dos ciclos. Portanto, esse passo também foi muito importante. Portanto, é muito automático. Mesmo assim, só fazia as cópias de DNA e depois tínhamos que fazer eletroforese, uma corrida em campo elétrico para separar as moléculas e visualizá-las de alguma maneira, não é? Agora temos já uma nova tecnologia, que é o PCR em tempo real, que marca ou porções da cadeia ou usa uma sonda marcada com fluorescência. Isso permite que, à medida que o DNA está a ser copiado em cada um dos ciclos, a máquina também vai conseguir ler e saber a quantidade de novas moléculas que estão a ser copiadas. Portanto, é em tempo real. À medida em que cada ciclo vai sendo feito, vamos quantificando as moléculas que vão sendo copiadas. E então, por comparação, vamos quantificar a quantidade inicial que está naquela amostra e poder comparar quantidades entre amostras. Isto foi, vocês devem ter ouvido falar muito desta máquina, foi essencial na pandemia do SARS-CoV-2, não é? Esgotaram, todos os laboratórios diagnósticos, hospitais, compararam centenas destas máquinas, porque realmente é muito prática de ser usada em diagnóstico e é muito robusta, permite quantificar bastante bem. Por exemplo, neste caso, a quantidade de RNA, porque o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, que existia em cada uma das amostras que queríamos ver se eram positivas ou negativas. Portanto, esta máquina aqui é um sequenciador de sangue, já é uma tecnologia do século XX, ok? Mas foi esta tecnologia que foi usada para fazer o projeto Genoma Humano. O projeto responsável por sequenciarmos, sabemos todas as bases que constituem o genoma humano, que são 3.000 milhões de bases, é muita base que foi necessária sequenciar. A tecnologia, o método de Sanger foi inventado pelo Frederick Sanger em 1977. No início, as bases eram marcadas com radioatividade, eram máquinas monstruosas, portanto, estou-lhes a dizer, 1977 foi antes de se ter inventado a reação em cadeia da polimerase. Eram precisas grandes quantidades de amostra biológica para conseguirmos sequenciar pequenos fragmentos, ok? Portanto, ele marcava primeiro os nucleótidos com radioatividade, eram grandes máquinas com montes de líquido, montes de tampão, perigosíssimas, com corrente elétrica muito forte a percorrer as moléculas.
Com a junção da reação em cadeia da polimerase, esta tecnologia também ficou muito mais fácil, porque assim já partíamos quantidades mínimas de material biológico, copiávamos primeiro e depois sequenciávamos aqueles fragmentos. Portanto, juntou-se as duas tecnologias. Depois as máquinas foram evoluindo e utilizaram também, recorreram a fluorocromos. Portanto, pomos fluorocromos de diferentes cores para cada uma das bases, para o A, o G, o C e o T, e é assim que a gente depois, num leitor de fluorescência, vai distinguir entre as 4 bases e saber então precisamente qual é a sequência das bases num segmento de DNA. Esta máquina faz, e eu estou-vos aqui a mostrar o que é que ela tem no interior. Antes também havia géis grandes, mas depois a tecnologia avançou e foi possível fazer estes microcapilares. Portanto, as moléculas de DNA e pintadas com fluorocromos diferentes vão percorrer estes capilares mínimos, vão passar no detector de fluorescência e é aí que se vai determinar a sequência das bases. Portanto, as máquinas têm uma capacidade relativamente, nos dias de hoje, não no século XX, não é? Bastante limitada. Por exemplo, fazem 24 pequenos segmentos de cada vez. Os segmentos que podiam ser feitos de uma só vez dependiam também do tamanho dos capilares. Mas no máximo a gente conseguia saber a sequência de 1000 bases num determinado fragmento. Então estão a ver, demora cerca de 2 horas a sabermos as 500 bases ou as 1000 bases que fazem parte então de segmentos de 24 amostras. Isto para sequenciarmos as 3 mil milhões de bases de um genoma demorou imenso tempo. Portanto, o projeto Genoma Humano demorou cerca de 10 anos, foi uma colaboração internacional muito grande e foi preciso coordenar todas estas instituições, foram 20 instituições que contribuíram, umas nos Estados Unidos, outra na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, na China, acho que já disse os países todos. E eles dividiram os cromossomas entre si e foram-nos sequenciando. No início, eles contavam demorar cerca de 15 anos, mas, entretanto, entrou a competição de uma empresa privada que queria ser a primeira a sequenciar e a patentear os genes, e este consórcio público acelerou e conseguiu acabar o genoma humano em 10 anos. Portanto, eles começaram em 1990, em 2001 publicaram o primeiro draft, ainda com alguns erros, mas dada a pressão dos privados, decidiram que era melhor publicar. E depois o draft final, o genoma final, foi publicado definitivamente em 2003. Portanto, foram necessárias milhares de máquinas deste tipo para sequenciar um único genoma. Portanto, mostrei o sequenciador de Sanger. Foi então uma metodologia inventada no século XX, em finais da década de 70, e que teve um grande boom em 80s e 90s. Nesta sala temos sequenciadores do século XXI, que são baseados em tecnologias muito mais avançadas e que ficaram então conhecidas como a sequenciação de nova geração. Elas têm uma rentabilidade comparada com um sequenciador de Sanger incrivelmente superior. Portanto, eu tinha-vos dito que o projeto Genoma Humano foi feito em várias centenas, milhares de máquinas de Sanger. Uma máquina destas faz um genoma numa semana. Portanto, o preço baixou no finais do século XX de 100 mil milhões de dólares, ou assim, algo inconcebível para nós, que foi quanto custou o projeto Genoma Humano. O preço atual para fazermos um genoma humano numa destas máquinas está abaixo dos 1000 euros. O preço mais recente que eu obtive foi à volta de 500 euros.
o que nos deu uma capacidade brutal de conseguirmos dados genéticos, não é? Portanto, falávamos num genoma humano no século XX, logo no início do século XXI começamos a fazer genomas de muitas mais pessoas. Começou a aparecer o projeto dos 1000 genomas e depois vários países lançaram o seu próprio projeto nacional. Por exemplo, o Reino Unido tem um projeto de sequenciar 10.000 genomas. Foi um boom enorme na quantidade de material disponível. Estas de nova geração apareceram por volta de 2010, antes de 2010. Agora as coisas já avançaram. Tenho que dizer outra coisa importante. Estas máquinas, nós temos que fragmentar a molécula de DNA, o genoma, em segmentos muito pequenos, porque elas de cada vez só sequenciam cerca de 100 a 200 bases, ok? A gente faz depois, bioinformaticamente, vai reconstituir o puzzle. Portanto, nós temos milhões e milhões de segmentos de 200 bases que vão cobrir várias vezes todas as posições do genoma e bioinformaticamente a gente vai depois alinhar no sítio certo versus ao genoma de referência. E cada uma das bases vai estar coberta por vários destes fragmentos. Ok? Ora, é importante nós, por vezes, conseguirmos sequenciar a molécula de DNA em fragmentos grandes, na sua totalidade. Por exemplo, se a gente descobre um novo micro-organismo que tem um genoma com cerca de 30.000 bases, era importante a gente, porque o desconhece, não há nenhum genoma de referência, não é? Era importante a gente fazer a sequenciação dele de uma só vez. Então, já existe, hoje em dia, esta ficou conhecida como a sequenciação de nova geração, mas agora já estamos a chamar-lhe sequenciação de segunda geração e temos então estes sequenciadores de terceira geração. Vejam o tamanho desta máquina comparada com as outras. Portanto, este é mesmo minúsculo, a ideia é ser portátil, poder-se levar para o campo e fazer ali no local a sequenciação de um novo organismo que se descobre, ok? Que se identifica. Portanto, isto, vejam, cabe na minha mão. Os reagentes metem-se aqui. Tem um nanoporo por onde a molécula de DNA, a grande molécula de DNA, vai passar, ok? E ela detecta diferenças mínimas de corrente entre as bases. E é assim que consegue identificar as bases. Tem aqui a ligação USB para um computador. Precisamos sempre ligar estas máquinas a um computador para gravar a informação genómica da sequenciação que vamos obtendo. Esta é uma tecnologia recente também, já do século XXI, de genotipagem. Genotipagem significa saber quais são as bases que estão numa determinada posição do genoma, portanto, saber o genótipo daquela posição, daquele locus. 99% do nosso genoma é igual em todos os indivíduos humanos. Só para aí 1% é que é variável, tem variação naquelas posições. Portanto, a sequenciação permite saber as bases no genoma todo, mas nós agora podemos focar nas posições do genoma onde sabemos que é provável que haja variabilidade entre os indivíduos. Porque essa é realmente a informativa quando eu estudo, por exemplo, genética populacional ou quando se faz algum diagnóstico. Okay? Então, esta tecnologia de microarray ou microchip vai ter pequenos fragmentos que vão ser complementares de uma determinada região e ter a posição variável no meio. Portanto, vamos ter uma sonda, ok? No fundo, vamos ter 2 sondas para cada uma da região, com os alelos alternativos, marcados com fluorocromos diferentes, ok? Depois é possível pôr num microchip 1 milhão dessas sondas.
Portanto, de uma só vez, a gente vai conseguir saber o genótipo para 1 milhão destas posições variáveis do genoma. Portanto, ele varre todo o genoma, ok? Mas é uma técnica revolucionária. Enquanto aquela que eu estava a mostrar do PCR real-time permite fazer o genótipo de uma posição, esta faz 1 milhão de uma vez. Portanto, isto está realmente a permitir a gente conseguir lançar-se naquilo que se chama a medicina personalizada. Feita esta viagem, que fizemos pelo laboratório sobre as principais técnicas, eu gostava de colocar algumas questões sobre as técnicas que observamos. Uma delas prende-se com o facto de nós termos ouvido que a técnica PCR foi muito utilizada na detecção da doença do SARS e do vírus do SARS-CoV-2. Sabendo nós que se trata de um vírus que o material genético é o RNA, como é que uma máquina de PCR que multiplica cópias de DNA foi usado para a detecção da presença do vírus no organismo humano? Portanto, tem sempre que haver um passo inicial em que passamos o RNA a DNA complementar. Isto com a adição, claro, de uma enzima que faz esse processo, que se chama a transcriptase reversa. A este DNA, como proveio de uma cópia a partir da RNA, a gente chama cDNA, ou DNA complementar. Doutora Luísa, há um bocadinho falou numa coisa muito importante sobre a revolução tecnológica, que trouxe alguns léxicos novos à área da genética. Normalmente pontuadas muitas das palavras pelo sufixo ómica, como genómica, exómica, transcritómica, metagenómica. Não nos queres esclarecer um bocadinho sobre o significado destes vocábulos que às vezes ao leigo parecem muito complexos? Portanto, ómicas significa realmente em grande quantidade, não é? É uma abordagem a nível do genoma todo. Portanto, e pomos esse sufixo, não é? Por exemplo, genómica, não é? Quando estamos a referir-nos então à sequenciação de todo o genoma. Depois podemos fixar em certas partes do genoma. Por exemplo, de um ponto de vista clínico, é muito importante aquela parte que passa a proteína, não é? Que são os exões. Então podemos desenhar a tecnologia só para sequenciar os exões. Então essa vai se chamar exómica. Okay? Também outra área muito importante e que nos dá muito conhecimento é transcriptómica. Transcriptómica é quando passamos o RNA mensageiro a DNA complementar e fazemos a sua sequenciação. Isto permite-nos comparar a expressão dos diferentes genes. O homem tem cerca de 20 mil genes codificantes de proteínas, ok? Inicialmente achava-se que este número era superior, em comparação com outras espécies que até têm um número superior, mas agora temos mais ou menos os bem mapeados os genes que codificam proteínas e são à volta de 20 mil. Portanto, nós com a transcriptómica vamos comparar a expressão de todos estes genes num determinado tecido, não é? Numa amostra biológica. Claro que se usarmos amostras dos diferentes órgãos, isto permitiu-nos a gente mapear as diferentes expressões dos diferentes genes nos diferentes tecidos do nosso organismo. E há mesmo um projeto que usou amostras dos diferentes órgãos retiradas de cadáveres, pessoas que tinham falecido. Neste momento, foi-lhes retirada a amostra para que não passasse muito tempo desde a morte, não é? Para nos permitir agora termos esta visão global da expressão de todos os genes, destes 20 mil genes, em cada um dos diferentes órgãos do nosso organismo. Portanto, temos tudo isto mapeado. Já agora, introduzindo outro conceito, não é? Há genes essenciais à vida celular e, portanto, estão expressos em todas as células. São o que a gente chama os housekeeping genes. Portanto, são literalmente os genes que mantêm a casa, mas há muitos outros genes que são diferentemente expressados nas células. É por isso que lhe dá a multicelularidade, não é? A diferença, os diferentes tipos de células que nós temos. Portanto, isso é transcriptómica.
Depois temos a metilômica, portanto, nós, para o gene ser expressado, tem que estar metilado. Então, conseguimos também sequenciar e ver quais os genes que estão metilados através destas tecnologias. Outra importante, que vocês têm ouvido muito, provavelmente, que é a microbiómica. Saber e caracterizar todos os micro-organismos que existem em certos órgãos. Por exemplo, fala-se muito do microbioma que existe no estômago e em todo o trato gastrointestinal, não é? Portanto, são espécies comensais que vivem connosco e que nos são essenciais. Muitas delas ajudam-nos também a digerir alguns dos alimentos e nós a conseguimos usar alguns nutrientes e, portanto, conseguimos sequenciar o genoma de todas estas bactérias, vírus, que existem em diferentes partes do nosso órgão. Portanto, isto tudo foi possível com o desenvolvimento tecnológico das metodologias de sequenciação neste século. Muito bem, doutora Luísa. Gostaria agora de virar um bocadinho a página, falou-nos na questão das doenças complexas e doenças mendelianas. Não se importa de nos explicitar melhor essa diferença, esses dois conceitos? Será o que é uma doença complexa? Portanto, as doenças, nós sabemos, e a genética começou muito com o estudo das doenças mendelianas, não é? Portanto, em que havia um gene, uma mutação ou algumas mutações que eram as causadoras daquela doença. Isto é, realmente uma doença genética, não é? Uma causa genética. Geralmente estas doenças são raras, afetam poucos indivíduos, porque muitas delas são muito graves, o indivíduo morre antes da reprodução e, portanto, não se transmite, não se propaga. Agora, com esta possibilidade que nós temos de obter tanta informação, não é? E de sequenciarmos genomas de vários indivíduos de todas as populações e sequenciar genomas de pessoas com a doença e compará-las com controlos que não têm a doença, não é? Conseguimos realmente começar a abordar a suscetibilidade genética que nós temos a certas doenças complexas. Ou até a fenótipos interessantes, que a gente queira ver a sua causa genética. Portanto, estas características são complexas porque têm uma componente genética e uma componente ambiental. Por exemplo, diabetes tipo 2. Sabemos que há pessoas que têm alguns variantes genéticos que as tornam suscetíveis a desenvolver a diabetes tipo 2 numa fase mais tardia da vida, não é? Mas claro que há muitos comportamentos da pessoa que também propiciam para a manifestação da doença, nomeadamente questões nutritivas, não é? A alimentação, particularmente, uma vida sedentária. Portanto, é por isso que se chamam complexas, ok? Nós estamos a avançar muito em tentar destrinçar quais são os genes e os variantes essenciais para esta suscetibilidade, ou em outros indivíduos para resistência, não é? A manifestar a doença. E, portanto, está-se a avançar muito recentemente neste campo, não é? De investigação. Porque realmente, e é aquilo que a gente ouve falar de medicina personalizada. A ideia é mesmo, conhecendo o perfil genómico do indivíduo, atuar numa fase antes da doença até se manifestar, não é? Se soubermos que o indivíduo tem um elevado risco genético, o que não significa que ele vai manifestar a doença, é só uma propensão genética para a manifestar. Não é? Se nós sabemos isso bem antecipadamente, este indivíduo pode mudar certos comportamentos, não é? Alimentares, por exemplo, de modo a evitar que a doença se chegue a manifestar. Isto tinha uma vantagem enorme, não é? Em termos de saúde, não só a nível pessoal do indivíduo, mas também a nível de toda a poupança que haveria no sistema de saúde. Não é? A evitar estes doentes, que geralmente são doenças crónicas e que são monetariamente muito pesadas para o sistema de saúde seguir e tratar, não é? Outro aspecto é de sabermos este perfil genómico do indivíduo.
é também nós conseguirmos, pronto, o indivíduo pode manifestar a doença, não é? Mas conseguimos fazer um tratamento desenhado ao seu perfil genómico, porque está cada vez mais evidente que não se pode aplicar o mesmo tratamento a todos os indivíduos. Nós vamos ter reações muito diferentes, vamos manifestar efeitos secundários muito diferentes entre nós, por causa mesmo do nosso perfil genómico. E, portanto, esta questão também é muito interessante nesse ponto de vista, um tratamento personalizado dependendo do perfil genómico. Pode provavelmente dizer-me, mas isto, apesar de tudo, é caro, não é? Ou assusta o nosso sistema de saúde poder pagar este tipo de aplicação neste momento. E talvez. Mas pensando que o que se vai poupar a longo prazo é enorme, não é? Mas está a ver, não é? É difícil convencer ministros da validade ainda destas tecnologias. Há outra questão importantíssima que muitas vezes não nos lembramos, não é? É preciso ter cuidado com a maneira como estas tecnologias, estas aplicações passam para o público em geral. Os Estados Unidos, por exemplo, é muito comum eles têm uma coisa disponível e querem adquirir. E então, há muitas empresas que estão a fornecer diretamente ao consumidor este tipo de análises. Isto pode levar a excessos, não é? As empresas querem a vender, querem a ganhar dinheiro. Podem levar a charlatanices, digamos. E, portanto, essa questão tem que ser um bocadinho, ou deveria ser um bocadinho controlada, ok? O potencial é enorme, sabemos muitas coisas, ainda precisamos de descobrir muitas mais, mas temos que ter cuidado com esta transferência para o público. Eu acho que é importante, por exemplo, um diagnóstico de uma doença genética tem que ser pedida pelo médico. O doente tem que ir a um médico e ele é que tem que pedir o diagnóstico e entregar o resultado, não é? Esta intervenção do ato médico é essencial e é preciso, não é? No nosso país está legalizado, é necessário para fazer o diagnóstico de uma doença genética. Mas esta suscetibilidade não entra nessa categoria. É por isso que nos Estados Unidos está a ter esta dimensão. Eu acho que é importante nós termos algum cuidado e é importante formarmos mais médicos geneticistas, não é? Médicos que entendam a tecnologia, que entendam o que se está a dizer, não é? Qual é o resultado que se obtém com este tipo de análise e que o saiba transmitir de forma adequada, não é? Já não é o paciente, porque estamos a tentar que ele nem chegue a ser o doente, não é? Mas que transmita de uma forma confiável e segura à pessoa, não é? Portanto, é urgente nós também formarmos mais médicos geneticistas, porque cada vez mais a genética vai ter um impacto superior na área da saúde, isso sem dúvida. Isto leva-me à última pergunta, doutora Rosa, que é isto. Quem tem acesso a esta informação? Esta informação começa a ser tão detalhada e estes diagnósticos genéticos que... Não é diagnóstico. Mas este tipo de análise, quem pode ter acesso? Porque entidades patronais e seguradoras e essa questão é muito importante, não é? E perder-se e a personalidade e o direito ao sigilo ficar diluído. Sim. Portanto, o que é que pensa sobre isto? É preciso ter cuidado, porque é isso, não é? Quem é que é o património, a informação do meu perfil genético é minha. Posso partilhá-la com um médico, não é? Que é obrigado a não a partilhar com mais ninguém, não é? Seguradoras não deveriam ter acesso. Patronato, muito menos. E tem que se ter muito cuidado. Há outra questão importante que muitas vezes não nos lembramos. Apesar do meu perfil genómico ser único e meu, não é? Só é partilhado se tiver um gêmeo monozigótico. Apesar de tudo, os meus parentes partilham muita da minha informação genética.
Ok? Então, quando se faz este tipo de análise, as pessoas não se apercebem disso. Podem descobrir certas questões que depois fica com um problema moral se as deve partilhar ou não com familiares próximos. Estas questões são muito importantes e complexas e têm que ser pensadas. Resta-me agradecer a disponibilidade da prazer. doutora Luísa. Foi um gosto, eu por mim estava aqui o dia todo e a tarde toda a falar consigo. Foi um gosto e, em nome da equipa Odisseia 12, agradecer a participação neste webinar e aos colegas que participaram nesta formação. Também lhes quero agradecer a disponibilidade que mostraram por participar. Muito obrigado a todos. Obrigada. Deus, boa tarde. Obrigado. Olá, caros colegas, bem-vindos de novo. Estamos agora no IMM, Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, com o professor Bruno Silva Santos. O professor Bruno Silva Santos licenciou-se em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e fez o seu trabalho de mestrado na área de Microbiologia no ITQB, tendo depois ingressado no programa Gulbenkian de doutoramento em Biologia e Medicina. Fez estudos de doutoramento em Imunologia no Cancer Research, no Reino Unido, a maior instituição europeia dedicada à investigação sobre o cancro. Após ter doutorado pelo University College de Londres, continuou nessa cidade para um pós-doutoramento no King's College, onde ganhou o prémio de melhor investigador jovem do ano em 2005. Desde essa altura tem sido reconhecido com muitas outras distinções que atestam a sua autoridade na área da imunologia a nível europeu. O professor Bruno Silva Santos é atualmente vice-diretor do Instituto de Medicina Molecular, IMM, onde dirige uma equipa de investigação na área da imuno-oncologia. É também professor catedrático da FMUL, onde ensina imunologia desde 2005, sendo também membro efetivo do Conselho Científico desta instituição. Preside a Comissão para a Igualdade, Inclusão e Não Discriminação. Muito obrigada, professor, por ter acedido a participar neste webinar sobre imunologia e controle de doenças, que são assuntos da disciplina de Biologia 12º. Podemos começar mesmo pelo trabalho, pela equipa que dirige aqui neste Instituto, que tem desenvolvido processos moleculares de diferenciação dos linfócitos T, não é, professor? E o papel destas células no combate a doenças infecciosas e a cancro. De que modo esta investigação poderá levar à descoberta de novas imunoterapias para o cancro? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui a falar sobre a nossa investigação e sobre a imunologia em geral. Nós então tentamos aplicar o nosso conhecimento de imunologia ao tratamento do cancro e, na realidade, a imunoterapia do cancro veio revolucionar o tratamento desta doença tão dramática, como todos conhecemos, na última década. Até o início dos anos 2010, a imunoterapia não era uma alternativa aos tratamentos convencionais, a quimio, a rádio, às terapias-alvo, além da própria cirurgia, quando o cancro é possível de ser operado, não era realmente uma alternativa. Mas desde 2010 a esta parte, temos desenvolvido a comunidade novos tratamentos baseados no sistema imunitário. A nossa investigação permitiu-nos identificar um tipo de linfócito T em particular, que é bastante raro no sangue humano, chama-se linfócito T gama-delta, e até tem um subtipo chamado delta 1, e por isso nós batizamos estas nossas células de delta 1 T cells, dot cells, que desenvolvemos então um mecanismo no laboratório de expandir estas células, porque, como eu dizia, elas são muito raras no sangue, mas são muito potentes como matadoras de células tumorais. E então o que nós necessitávamos era ter a capacidade de gerar grandes números destas células para podermos usá-las como uma terapia celular contra o cancro. Foi isso que então nós fizemos na última década. Conseguimos, com muita tentativa e erro, desenvolver uma receita, no fundo, que envolve vários componentes moleculares que, partindo de uma amostra de sangue de uma pessoa saudável, conseguimos gerar grande número destes linfócitos T que podemos usar depois como tratamento em doentes com cancro. Foi esse o grande princípio da nossa imunoterapia. E não há rejeição? Exato. O que nós temos de fazer é...
À partida, as células que nós usamos são células que não rejeitam o corpo da pessoa que vai ser tratada, portanto não causam a chamada doença do enxerto contra o hospedeiro, isso é uma grande vantagem, e isto só se aplica a este pequeno subgrupo de linfócitos T, que são os linfócitos gama-delta, não são os linfócitos T convencionais que medeiam esta rejeição, quando temos pessoas diferentes, com haplotipos de MHC diferentes, mas depois é realmente preciso fazer um condicionamento do receptor, da pessoa que vai receber a terapia, para ela própria não rejeitar a terapia. E, portanto, criamos um ambiente permissivo a que estas células que nós injetamos na circulação do doente possam desempenhar a sua função. Então é esta tecnologia de terapia celular, as Delta One T cells, que o professor desenvolveu no seu laboratório e que está agora a ser aplicado já a doentes com leucemia nos Estados Unidos? Exatamente. Portanto, o nosso processo permite, essencialmente, de cada linfócito deste tipo que nós selecionamos com este fenótipo e tiramos do sangue da pessoa, do dador, gerar 2.000 a 4.000 células iguais. Portanto, o nosso fator de expansão é nessa ordem de grandeza. E com esta expansão, nós conseguimos, então, ter células suficientes para podermos tratar doentes com leucemia, neste caso, e estamos a fazer investigação no nosso laboratório do IMM para também usar este tipo de terapia em cancros ditos sólidos, não cancros oriundos do sangue, mas cancros, por exemplo, o cancro coloretal, que é um dos maiores matadores à escala mundial e em Portugal em particular, e por isso precisamos, a imunoterapia ainda não está implementada no cancro do cólon e nós temos esperança que esta nossa terapia celular possa ser parte da solução para os doentes que neste momento não têm ainda um tratamento. Então o futuro do tratamento do cancro está na imunoterapia, professor? Para alguns cancros eu acredito que sim, não para todos. É como todas as terapias que neste momento já temos, funcionam bem nos tipos de cancro e noutros não. Por exemplo, dentro das leucemias, a leucemia para a qual nós posicionamos a nossa terapia chama-se leucemia mieloide aguda. É da origem mieloide, da linhagem mieloide dos leucócitos, e esta leucemia é aquela que é mais agressiva, porque apesar da quimioterapia funcionar bem inicialmente, 75% dos doentes têm a recidiva do tumor e quando ele volta não há nada que os trate. E, portanto, a 5 anos depois do diagnóstico, só cerca de 20% dos doentes estão vivos. Portanto, nós temos uma mortalidade muito elevada e precisamos dar uma nova solução a estes doentes. Nós esperamos que as nossas DOT cells possam ser parte dessa solução. E já há bons resultados nos Estados Unidos? Não, os ensaios clínicos estão na fase inicial. Ainda estão na fase inicial. Como todos os ensaios clínicos, tem de ser um aumento de dose. Exatamente. Isto é, começamos com doses baixas para garantir a segurança. Não temos efeitos secundários com as doses mais baixas, que é importante. Portanto, ter essa segurança para depois podermos aumentar a dose até uma dose que seja terapêutica. Isto é, que possa ter resultado real na eliminação do tumor. E o que é que falta conhecer ainda do sistema imunitário para que possamos fazer assim mais tratamentos, professor? Uma das coisas que nós nos concentramos, por exemplo, pensando num tumor sólido como o cancro coloretal, é que o microambiente tumoral é muito agressivo contra as células imunitárias. Eles têm fatores como a hipóxia, portanto, a falta de oxigênio que elas precisam, que as células precisam. Também outra coisa é a competição por glucose. O tumor consome muita glucose e os linfócitos T precisam de glucose para o seu metabolismo. E, portanto, eles estão, no fundo, esfomeados por glucose que lhes é tirada. E, portanto, nós precisávamos ter um microambiente tumoral onde estas células imunitárias se infiltram, mais permissivos a elas executarem a sua função. E, portanto, nós estamos a tentar destruir estas barreiras, como a hipóxia, a falta de glucose e muitas outras. O próprio sistema imunitário tem inimigos dentro dele, porque há células imunitárias que inibem o sistema imunitário, o que é muito importante para impedir autoimunidade, por exemplo, são as células ditas reguladoras, mas que no caso da imunoterapia do cancro são nossas inimigas, porque estão a tentar parar a resposta quando nós queremos que a resposta elimine o tumor. Então qual é o impacto das novas técnicas de edição genética na terapia celular, nomeadamente dos linfócitos T-CAR, professor? A tecnologia CAR-T foi realmente muito interessante porque permite ao linfócito T reconhecer de forma mais eficaz o seu alvo. Neste caso, nas leucemias de origem de linfócitos B, a célula T consegue ligar-se a um marcador das células B, que é o CD19, por exemplo, e alvejá-las de forma muito mais eficaz do que se não tivessem este receptor dito quimérico, que, no fundo, é um receptor artificial, posto por engenharia genética à superfície do linfócito T e que lhe permite então reconhecer
com um domínio de anticorpo, que é algo típico dos linfócitos B, as próprias células B que vai matar. Isto, na realidade, nós também já conseguimos pôr estes receptores quiméricos nas nossas próprias células DOT. Portanto, a nossa terapia de origem portuguesa, digamos, também tem uma versão que também é uma CAR DOT cell. E é por isso que se chama quimérico, professor, porque vem de outro ser? Qual Porque é a origem? o quimérico quer dizer que é uma mistura, É uma não é? mistura, Neste caso é a mistura de T com B. Tem um domínio sim. de célula B, que é o domínio de reconhecimento, e depois tem outro domínio de célula T, que é o que permite ser expresso na célula T. Na célula T, muito bem. Passando agora para outro assunto, quais são as potencialidades dos anticorpos monoclonais? Eu sei que eles já estão a ser usados, por exemplo, para travar algumas doenças autoimunes, não é? Nomeadamente da esclerose múltipla, mas quais são assim os outros campos de ação? Nomeadamente o meu campo de ação, a imunoterapia do cancro, foram os anticorpos monoclonais que vieram revolucionar o tratamento do cancro, porque o que se descobriu há 2 décadas atrás foi que as células imunitárias que nós temos de usar para combater o cancro têm à sua superfície receptores que são inibitórios, são travões das células imunitárias, que são travões muito importantes para impedir a autoimunidade, por exemplo, que estamos a falar. Sim, sim. E então, na imunoterapia do cancro, o que fazemos é usar anticorpos monoclonais que impedem que estes travões sejam acionados. E, portanto, o tumor não consegue travar a célula imunitária contra ele próprio e por isso a célula imunitária está desenfreada, está destravada para poder combater o tumor. Estes 2 tipos de anticorpos monoclonais que foram aprovados há uma década atrás foram realmente muito eficazes no tratamento do melanoma metastático, do cancro do pulmão e são realmente a base da revolução da imunoterapia na última década. Na última década, pois, ainda bem. E o que é que o professor acha? Acha que foi agora esta pandemia do SARS-CoV-2 que abriu o caminho para este novo tipo de vacinas, para este novo campo? Sem dúvida, as vacinas de RNA, por exemplo, que foram as mais eficazes para a Covid-19, são também uma grande esperança para o tratamento do cancro, em particular. Na realidade, os investigadores estiveram na base da vacina da Pfizer-BioNTech, eles começaram esta tecnologia para tratamento do cancro. Eles publicaram as primeiras descobertas deles em 2017, 3 anos praticamente antes de haver a pandemia Covid-19, e já tinham vacinas que pareciam promissoras para o cancro, baseadas na tecnologia de RNA. Isso foi uma das razões pelas quais foi tão rápido o desenvolvimento de vacinas para a Covid-19. Que as pessoas diziam, como é que é possível tão rápido? Os investigadores não estavam a dormir antes da pandemia. Infelizmente, não conseguiram prevê-la, não é? Mas conseguiram reagir a ela de forma muito eficaz. Muito eficaz. Olha, professor, esta parte realmente foi muito elucidativa. Passamos para uma outra parte da nossa conversa sobre a ciência e os cientistas em Portugal. Quando eu lhe enviei o mail a convidá-lo para este webinar, o professor achou a ideia interessante. Acha que é muito importante nós, professores de Biologia, nomeadamente da Biologia 12º, estarmos a par da ciência que se faz em Portugal e termos contacto com os cientistas? Sem dúvida, porque não só para motivar os colegas que estão a ensinar nesta fase tão importante os nossos alunos, mas também para poderem dar a esses próprios alunos alguma motivação para seguirem o caminho da ciência, não é? Para virem nas faculdades, mas também depois fazerem investigação para Portugal poder ser, digamos, um player mais importante na investigação a nível europeu. Nós precisamos realmente que os vossos melhores alunos se tornem os nossos melhores alunos, depois de doutoramento, etc., para fazerem carreira científica, porque senão estaremos sempre nesta dificuldade de competirmos com os nossos parceiros europeus na produção do conhecimento. O professor já recebeu imensos prémios, já publicou em imensas revistas, até daquelas de prestígio, Nature e Science, já recebeu muitos financiamentos. É fácil fazer ciência assim de alto nível cá no nosso país, em Portugal? Não é fácil. As coisas não estão... Dá muito trabalho, não é? Não estão a nosso favor, digamos. É como é remar contra uma maré forte, que realmente está contra nós. Mas é possível fazê-lo. Portanto, é preciso força, tal como se fosse remar contra uma maré. É preciso força, muita persistência. Do lado do Estado português, o investimento não é claramente suficiente para permitir. Felizmente, estamos numa União Europeia em que existem outras ferramentas. E a minha investigação só foi possível porque fui financiado pela União Europeia durante toda
toda a minha carreira, porque com o financiamento exclusivo português não me tinha dado para fazer nem sequer 1/10, eu diria, do que fiz nesta carreira. Mas é preciso trabalho, é preciso concorrer a esses preciso projetos, constantemente, não é? temos de estar a escrever, a submeter e lá está, pois. e ver para lá das nossas portas. Portugal é, infelizmente, para nós, um país demasiado pequeno para podermos ter dentro do país todos os recursos de que necessitamos. Mas felizmente estamos numa comunidade que é maior, não é? Já estamos num bom caminho, não é? Estamos num bom caminho, sim, e sem dúvida que tem havido muita evolução desde os tempos do professor Mariano Gago, que foi o grande pioneiro para abrir a ciência portuguesa. Estamos num caminho que é promissor. E o que é que ainda é preciso fazer mais? É preciso mais investimento do Estado. Para começar, nós temos uma nova Ministra da Ciência, relativamente nova, a professora Elvira Fortunato, que é uma grande cientista. E esperamos que ela... internacional também, não é? Exato, sem dúvida. Esperamos que ela consiga realmente trazer para a ciência mais investimento e mais condições de trabalho, mas é difícil. Naturalmente, a ciência compete, em termos de orçamento, com todas as outras áreas que o país necessita de investimento e, portanto, precisamos de melhores condições e precisamos, mais uma vez, que as melhores pessoas que tenham mais motivação não sejam frustradas no seu caminho e permaneçam neste caminho. Olha, obrigada, professor. Foi uma conversa mesmo muito interessante. Agradeço-lhe imenso ter participado neste webinar e nós, colegas, despedimos-nos aqui e até ao próximo webinar.